conseguem passar essa informação no YouTube, tudo certo? Pois bem, pessoal, boa noite a todo mundo que nos assiste nessa noite de segunda-feira. É uma grande satisfação tê-lo você aqui conosco. E hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente relevante nesse contexto em que estamos transitando, com o avanço das tecnologias, com o avanço da utilização das redes sociais pela nossa sociedade e nos tornando, digamos assim, um usuário assíduo, para não dizer aprisionado a todo esse emaranhado de redes sociais que a gente passeia todos os dias. Para debater aqui conosco, para conversar, esse bate-papo interessante, eu trouxe 3 profissionais no qual eu tenho muito carinho por cada um, e são eles. Primeiro, doutora Helena, é psicóloga. Boa noite, doutora Helena. Boa noite. Meu professor, advogado, professor Marcelo Torres. Boa noite, Paulo. Bem-vindo. E a publicitária, Fernanda Bareschi. Bem-vinda, Fernanda. Boa noite. É uma satisfação ter vocês aqui conosco. Lembrando, nossa transmissão ela está sendo feita via YouTube. Vocês podem deixar os questionamentos de vocês, a nossa equipe vai anotar e ao final a gente vai responder aquelas dúvidas, aquelas considerações que vocês acharem pertinentes. Para iniciar, para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou direcionar essa pergunta primeiramente ao professor Marcelo Torres. Esse filme, O Dilema das Redes Sociais, que é um filme extremamente interessante e rico de informações, com determinados contextos que muitas vezes a própria sociedade não consegue compreender ainda. Fazendo esse paralelo entre o dilema das redes sociais, o filme Dilema das Redes Sociais, e o direito do consumidor, como é que a gente consegue fazer essa junção, professor? Essa conexão entre o filme e o direito do consumidor? Bem, prioritariamente nós precisamos deixar claro que existe uma certa inversão através do filme do que efetivamente é considerado consumidor. Pois existe uma inversão de valores. O consumidor geralmente é aquele que está consumindo algo, um determinado produto, um determinado serviço como destinatário final. Só que no filme não. A gente percebe que o filme, o documentário, ele deixa claro que muitas vezes esse consumidor está na condição de produto. E por ele estar nessa condição de produto, em tese, ele perderia os efeitos daquele código. Mas de maneira nenhuma. O código vai ter que promover uma certa mudança na conceituação para albergar também essa pessoa que é considerada um produto como também um consumidor. Então, essa é a primeira dicotomia que nós precisamos deixar bem clara aqui. O consumidor é efetivamente um consumidor mesmo que ele seja considerado um produto. Então, o senhor basicamente explicou que a gente precisa repensar esse contexto do conceito de consumidor. Hoje, qual o conceito tradicional? Muitas vezes tem pessoas que nos assistem que não é da área jurídica, talvez não consiga compreender. O artigo 2º do Código ele diz que consumidor é todo aquele que adquire um produto ou serviço como destinatário final, ou seja, você adquire e não vai revender, você vai utilizar, você vai exaurir. Então esse é o consumidor. Só que quando a gente está inserido na rede social, nós somos o produto. E se nós somos o produto, em tese, precisaríamos modificar um pouco essa conceituação. Enxergar o consumidor como um produto é interessante. E agora já passando a bola para você, Fernanda. Quando a gente trata o consumidor como um produto, de que maneira a própria publicidade ela se debruça sobre isso? Existe algum limite dentro da publicidade? Como é que... Conta pra gente um pouco desse contexto da publicidade. Como atrair mais pessoas, como fazer com que essas pessoas, esses usuários, esses clientes, eles se sintam mais atraídos por aquilo que está sendo ofertado aí na rede social. Bom, quando você vai falar sobre publicidade, quando você vai estudar e entender sobre publicidade, você percebe que não é só você estudar como vender um produto. Quando a formação de um publicitário envolve disciplinas como semiótica, como psicologia do consumidor, tudo voltado especificamente para atrair a atenção daquelas pessoas, Existem estudos específicos sobre como utilizar as cores nos produtos, a cor da sua marca, a cor da embalagem, a cor da sua identidade visual.
E tudo vai influenciar a forma como você apresenta o seu produto, a mídia que você escolhe para poder disponibilizar. Se você vai fazer um outdoor, se você vai fazer um anúncio na televisão e hoje em dia na internet. Então, não é uma coisa simples, não é uma abordagem direta, existe muito estudo, existe muitas técnicas, existem muitas coisas a serem estudadas e avaliadas para que você consiga atrair a atenção do consumidor para aquele produto. E aí você me pergunta sobre limite e, para mim, particularmente, quem vai ditar o limite é aquele que está produzindo o conteúdo. Se você for observar a venda do produto ou a utilização do consumidor como produto, aí a gente cai na responsabilidade. Porque não adianta você ser uma pessoa que entende de todas as maneiras de atrair o consumidor para o seu produto, você é o melhor naquilo, você é o melhor anunciante, você sabe tudo o que você está fazendo. Mas se você não está empregando isso com responsabilidade, você não sabe, você não vai saber ter uma dimensão do quão maléfico vai ser o retorno daquilo que você vai ter. Porque o poder de influência que é capaz de ter, quando bem empregadas as técnicas de comunicação, se você não fizer isso com responsabilidade, com ética, com consciência, você pode partir da influência, da persuasão para a manipulação. E isso tem uma consequência, assim, eu diria, catastrófica na vida das pessoas. Eu não quero aqui fazer transparecer que a publicidade é um bicho-papão, não é, sabe? São ferramentas maravilhosas, são coisas que, quando muito bem empregadas, são fantásticas. Mas é o que eu estou dizendo, é com responsabilidade. Um copo d'água pode virar uma arma na minha mão, depende de como eu escolho usar. E eu te respondo. O limite e a forma de empregar, para mim, sempre vai cair na responsabilidade de quem você quer atingir, quem você quer atrair e qual é o resultado que você quer extrair daquele consumidor, o comportamento que você quer espalhar no seu público-alvo e a imagem que você quer fazer da sua marca, principalmente, porque isso influencia bastante. Interessante, né? Esse ponto da responsabilidade. E aí eu já direciono a pergunta para a doutora Helena. Como você enxerga essa responsabilidade para com a saúde do usuário? Bom, essa é uma pergunta extremamente importante, né? E eu estava aqui concordando com tudo que o Fernando estava colocando, principalmente quando a gente olha para o campo da responsabilidade num sentido mais filosófico, né? Mais ontológico, inclusive. Porque falar de responsabilidade é falar de escolha, que é falar de possibilidades, que é falar de liberdade, que é falar da existência. Então é algo bem amplo e é um nível ontológico mesmo de questão de como a gente se coloca no mundo. E falar de responsabilidade, a gente entra nesse campo de quem está, né, oferecendo esse serviço, das mídias, né, seja das plataformas, da própria forma como a internet funciona, mas também de quem está consumindo. E é muito interessante de perceber como as ferramentas da internet, das mídias, da rede, propicia o distanciamento da responsabilidade. Não só quando a gente está ali diretamente produzindo determinado tipo de conteúdo, e aí a gente é consumidor e é produto, mas também no próprio distanciamento. Eu me distancio da minha responsabilidade a partir do momento que eu dou um RT, né? A partir do momento que eu compartilho. Que aí poderia ser uma confluência, eu me misturo com o outro, eu nem assimilo direito qual é esse conteúdo que eu estou compartilhando, eu me identifico com ele, mas sem tempo de assimilar eu vou lá e compartilho. Mas a responsabilidade não é minha, eu me distancio dessa responsabilidade. Essa responsabilidade é de um outro. Então o próprio ambiente de internet, de mídia, ele é produtor desse distanciamento de responsabilização. Tanto por parte de quem está ofertando esse serviço enquanto plataforma, quanto por parte da gente que consome, mas também produz conteúdo. Porque se eu posto algo no Instagram, no Facebook, eu estou ali, né, ofertando um tipo de produto que vai ser consumido por uma outra pessoa, que vai lá curtir, que vai acessar, que vai interagir. Então, é um processo amplo de desresponsabilização. Eu me desresponsabilizo das minhas escolhas a partir do momento, inclusive, que eu não tenho acesso às informações. Acredito que é um ponto interessante também, de que não é colocado o que de fato eu estou escolhendo, o que de fato eu estou acessando. E aí, quando a gente entra para esse campo mais ontológico de liberdade, né,
a partir da perspectiva existencialista, a gente sempre vai ser livre para escolher, até quando a gente não escolhe. Mas nem sempre a minha possibilidade de escolha é a mesma de vocês três aqui. Nós três temos possibilidades diferentes. No campo da internet, essas possibilidades são destinadas e orientadas no campo específico, né? E entre os algoritmos e etc. Então, é uma percepção de que a minha liberdade continua, mas as possibilidades de eu escolher é que estão sendo, de certa forma, manipuladas, digamos assim. Elas são infinitas ao mesmo tempo que são específicas, né? Elas são direcionadas para um caminho. E que, na maioria dos casos, esse caminho é o lucro. Então, eu deixo de ser consumidor e me torno produto. É muito nessa perspectiva. E aí, quando a gente fala de responsabilidade, Marcelo, de que maneira nós temos dentro do Código de Defesa do Consumidor, ou até mesmo em outras leis e espaços, essa questão da transparência? Como ela falou, aquilo ali não está sendo transparente o suficiente para que realmente o consumidor ou o usuário ele seja consciente daquilo que ele está realizando. De que maneira, dentro do nosso contexto legislativo? Nós precisamos partir do princípio que o consumidor ele é alguém vulnerável. Por quê? Ele não conhece aquele meio que muitas vezes ele está sendo inserido, ele não conhece aquele produto, ele não conhece aquele serviço, e ao longo do uso é que ele vai tomando esse conhecimento. Mas o fornecedor sempre tem um conhecimento mais apurado, porque muitas vezes foi ele quem criou. Ou se não criou, ele ainda tem os meios de produção para contratar quem vai criar aquele produto ou serviço. E aí nós podemos fazer uso tanto do Código de Defesa do Consumidor, quanto do Código Civil, como diplomas legais que podem ofertar um direito de responsabilização. Podemos citar também o Marco Civil, uma legislação que nasceu justamente para, muitas vezes, nós fazermos uso de plataformas que estão difundindo informações que são inverídicas. Agora, um ponto que a doutora Helena me chamou a atenção foi a questão da perda da autonomia. Porque o produto, o serviço, como a Fernanda bem explicou, ele precisa ser oferecido para o consumidor. E no momento que o consumidor, em razão de um algoritmo muito bem citado, ou de uma inteligência artificial, ele começa a ser direcionado a adquirir outro tipo de serviço, outro tipo de produto, ele perde a sua autonomia. E aí a gente fere o direito à informação, o direito à educação, que está previsto no CDC também. Quanto a isso, eu acredito que, se você permite, gostaria de fazer apenas um contraponto, né? Principalmente quando a gente envolve inteligência artificial. Eu acho que é um ponto super interessante a ser abordado aqui, porque essas ferramentas, essas plataformas digitais, elas se valem. Elas foram projetadas para identificar um certo padrão. E esse padrão, muitas vezes, é voltado para consumo. Sim. E aí, de que maneira a gente responsabiliza, né, se a própria inteligência artificial está entregando um padrão que você mesmo está inserindo? E aí fica esse limbo. Né? Nós não temos ainda nada que possa realmente efetivar aí uma responsabilização jurídica com isso. Mas, voltando de novo aqui para o campo da publicidade. Existe vocês estudam, né, enquanto acadêmicos, né, essa questão da ética? Sim. Sim, tem disciplina de ética no curso de formação. A gente estuda também o Código de Defesa do Consumidor. Tem uma disciplina só para estudar o Código de Defesa do Consumidor. A formação ela é voltada para o convencimento, para a persuasão, mas, como eu falei, também é voltada para a responsabilidade. Em toda a minha formação como publicitária, em nenhum momento me foram passadas essas ferramentas, essas técnicas como, olha, faz isso que é legal. Tudo que era ensinado, tudo que era mostrado, tudo que era aprendido, sempre vinha com a menção da responsabilidade. Porque no próprio Código de Defesa do Consumidor, a gente aprende que não só o vendedor ele é responsável pela garantia daquele produto, mas o distribuidor também, o fabricante também, e isso também é na publicidade. Anúncios com propaganda abusiva, com informações erradas, o anunciante, né, a empresa que está anunciando, o veículo que anunciou aquela informação. Então, por exemplo, você tem uma empresa e você quer fazer um anúncio no jornal, por exemplo. Quase não se usa mais jornal hoje em dia, mas enfim. E aí, o veículo que publicou aquela informação, aquele anúncio seu, ele também vai ser responsabilizado, porque é uma responsabilidade solidária, né? Então, tudo que é passado
É nesse sentido de que você não pode simplesmente deixar lá a informação e não se preocupar mais com isso. E também pegando o gancho da doutora Helena, você pode simplesmente dizer assim, eu não sei como funcionam esses algoritmos, eu vou contratar uma empresa que faz. Isso não existe. Se você é uma empresa responsável, se você é um produtor, se você é um anunciante, você tem que entender que tudo que você está lançando para o seu cliente, para o mercado consumidor de uma forma geral, você tem que se preocupar como ele está chegando lá. Assim como toda uma cadeia produtiva que você for ver, você vai se preocupar com a logística de uma distribuição de pneus, por exemplo. Você tem que saber o destino final que vai ser dado para aquele pneu, você que está produzindo. Não é só a distribuição, o caminhão que vai levar, quem que vai comprar, quais são as lojas que vão revender. Quando você pensa em distribuição de qualquer coisa, e informação é uma coisa que é difícil você controlar, porque uma vez que você disseminou, ela voa, mas não te exime da responsabilidade e do cuidado de perceber aonde você está querendo chegar com aquilo ali. E é como eu falei, é muito fácil você partir da influência para a manipulação. Porque tem uma questão que fala muito da publicidade, que a publicidade ela cria necessidades. E isso não é tão assim. A publicidade ela estimula uma necessidade em potencial que tem em você. Você vai você pode me argumentar dizendo assim, mas que necessidade que eu tinha de tomar um refrigerante da marca X, por exemplo. Você tinha sede. A tua necessidade é sede. A publicidade ela vai explorar, isso a doutora Helena sabe melhor do que eu, a pirâmide de Maslow, que são as necessidades dos seres humanos, né? E a base da pirâmide são as necessidades fisiológicas, a fome, o descanso, tudo que faz o nosso organismo funcionar, tudo que é primário. E todo mundo precisa satisfazer isso. Então a maioria das coisas vão bater nesse tipo de situação, nesse tipo de satisfação de necessidade. Né? E quando eu influencio algo que já existia potencial em você, você pode dizer, mas eu não tinha necessidade disso. Olha, se você me oferecer um PS4 de graça, eu não vou querer. Não existe essa necessidade em mim. Agora, outras coisas pelas quais eu me interesso e você fizer um anúncio bacana, você colocar um preço legal, e você vai acabar me influenciando, sim. É bem possível que isso mude a minha tomada de decisão. Mas não tem como você se eximir de tudo, sabe? Você pode influenciar? Sim. Você pode estimular uma necessidade, um potencial? Sim. Mas não tem como você jogar e achar que tá tudo bem. Vou lançar aqui e, não estou preocupada. E tem uma questão bem interessante que aí eu acho que a Célia pode complementar melhor, são as práticas abusivas que aí se faz em relação a isso, né? Dentro da publicidade, assim como em todas as áreas, as pessoas fogem um tanto da ética. E uma que me incomoda muito particularmente é a questão das propagandas voltadas para o público infantil, por exemplo. Existe uma legislação que proíbe isso, mas você não vê isso sendo cumprido de uma forma muito correta. Você coloca a criança para assistir vídeos no YouTube, por exemplo, e toda hora vai ter um anúncio, toda hora tem alguma coisa. Eu estava vendo esses dias um vídeo era uma menina que faz vídeos, ela e o pai dela. E toda hora aparecia um produto, ela estava brincando. Sabe? Não era o anúncio em si. Então, se você quiser pensar em alcance, tem muita coisa para se pensar. Você não pode simplesmente achar que é o que eu fiz e pronto. Tem uma repercussão gigantesca aí dentro da internet que a gente sabe que uma vez que está lá dentro, se perdeu. Um ponto interessante para essa questão da necessidade, né? Eu acredito que numa certa vez nós estávamos conversando e você pontuou especificamente sobre essa questão, né? De como a psicologia ela enxerga a barra de rolagem, por exemplo, aquilo se torna uma necessidade, né? Constante, você está sempre passando e passando e passando. Explica um pouquinho pra gente, dá um pouco da tua visão sobre isso. E isso entra, inclusive, para além do papel ético, né, e de responsabilidade da publicidade, mas também da própria psicologia, né, do nosso papel ético nisso. Porque como a Fernanda colocou, ela pagou disciplinas, né, na graduação de psicologia do consumo e de psicologia das cores, pelo que eu entendi. Então, do que eu pude observar no documentário, no filme, as abordagens da psicologia mais utilizadas foram a TCC,
que é a teoria cognitivo-comportamental, e a psicologia da percepção, que também pode ser vista como psicologia da Gestalt, que não é a mesma coisa de Gestalt terapia, é uma outra abordagem. E o que isso diz, né? O que essas abordagens trazem? Essa questão do reforço positivo intermitente, né, que é a barrinha de rolagem, você vai rolando e é infinito. Ele é bem semelhante às máquinas de aposta. Você vai lá, puxa, isso. Você vai lá, enfia a fichinha e continua, e você não sabe por que você não para. Mas o que é isso, né? Falando especificamente da TCC, que não é a minha abordagem, mas explicando o que seria, né, esse reforço intermitente positivo, é aquele reforço que ele é positivo, ele gera prazer, ele te recompensa de alguma forma, mas ele não é contínuo. Então, dando esse exemplo das máquinas de caça-níqueis, né, que você colocou, eu sei que em algum momento eu posso ganhar, mas não é sempre que eu ganho. Então eu fico naquela possibilidade, eu posso ganhar e eu continuo. Então é um reforço intermitente, ele não é contínuo, mas ele te estimula a continuar. E como é que é isso na rolagem infinita? Na rolagem infinita você vai rolando, existe a possibilidade de achar uma postagem que me interesse, que me gere prazer, que me desperte aquele interesse de interagir, etc. Ou, no campo da publicidade, um produto que eu descobri que eu queria muito, que está numa promoção. Então eu continuo, porque em algum momento eu vou encontrar algo que está me gerando prazer e eu não consigo parar. Inclusive porque é infinito, a gente não consegue chegar no final. E aí, o que isso gera? Como isso nos afeta? São infinitas informações que eu vou consumindo e acessando, por mais que eu não leia, eu estou sendo exposta a isso de alguma forma. Então não tenho tempo de elaborar. Eu só vou me afetando, eu não elaboro. Imagine como se fossem ficando coisas em aberto. Eu vou abrindo ciclos, abrindo, mas eu não elaboro, eu não chego ao final desse ciclo. Eu não abro e penso, como é que isso me afetou, como é que eu estou me sentindo, qual é o fim que eu vou dar para isso. Eu não tenho tempo de assimilar o que está acontecendo. Então vão ficando coisas infinitas em aberto. Isso vai me gerando uma série de consequências. E aí cada pessoa vai se afetar de uma forma diferente. Pode ser através de ansiedade, pode ser através de um sentimento de tristeza, porque viu uma postagem que de repente apareceu ali e gerou uma afetação diferente e ela não consegue dar vazão para isso. Isso não está sendo elaborado. Então só vai passando e eu continuo naquele movimento. E aí, num dos nossos encontros, a gente até falou, né? O tempo passa e a gente nem vê. É um tempo que... e essa é uma questão interessante da internet como um todo, o ponto da temporalidade. A internet está sempre no agora. Eu posso acessar qualquer arquivo que foi produzido, 50 anos atrás, e eu posso, inclusive, ao mesmo tempo que eu estou aqui acessando esse mesmo arquivo, infinitas outras pessoas acessando ao mesmo tempo que eu. Então, toda essa questão de temporalidade se perde no campo da internet. Assim como o físico se perde também. Eu vou me afetando e essas reações são reais. Eu me sinto triste, eu me sinto feliz, eu sinto prazer, mas em determinados momentos eu chego num ponto que eu nem elaboro ao ponto de nem expressar mais isso fisicamente. Eu estou ali achando engraçado na minha cabeça. Não sei se vocês já experienciaram isso, mas vejo uma postagem engraçada, eu nem dou a risada. Sim. O kkk nem sai, ele fica aqui dentro, né? Então o próprio corpo, ele não acaba muitas vezes não ultrapassando. Então, por mais que a minha afetação seja real, que eu sinta isso, inclusive, no meu corpo, enquanto organismo, isso vai meio que se perdendo também. Essa relação minha com o meio, ela vai ficando numa dinâmica completamente diferente de tudo que a gente já conheceu. É uma nova dinâmica, é uma nova forma de ser, né, e de interagir. Então, essa rolagem infinita, ela vai produzindo cada vez mais, inclusive, pode despertar uma dependência. Eu estou ali e continuo. Exatamente. Como a doutora Helena bem citou, a ideia central da internet, sem dúvida nenhuma, agregar valor, fazer com que as pessoas se aproximem. Só que o filme ele tenta retratar isso, que muitas vezes a gente se afasta do contato físico, que a gente fica naquele contato virtual. Porque muitas vezes a gente está sendo direcionado a ficar fixado naquele contato virtual, mas a gente não está percebendo o que está ali. E aí a gente começa a fugir dos nossos processos, dos processos diários da nossa vida, da manutenção da nossa vida. O problema dentro da ótica do consumidor é porque você não está sendo cientificado disso, dos perigos que muitas vezes uma publicidade que foi realizada por alguém que não respeitou os preceitos éticos, não te cientificou sobre isso e você vai ficar ali. E a gente está falando muitas vezes de incapazes, de pessoas com menos de 18 anos de idade, que não têm um desenvolvimento cognitivo totalmente completo. Então a gente precisa sentar, discutir.
fazer isso que a gente está fazendo. Mas não discutir apenas sobre uma ótica, mas sobre várias óticas, sobre um caráter multidisciplinar. Talvez a discussão fosse para ser ainda mais aberta com outros profissionais. A gente precisa ser transparente, seja na publicidade, na psicologia, nas relações de consumo. Esse é um ponto que a doutora Helena me chamou a atenção. Eu acho bacana, porque a internet, você frisou, é um mecanismo, né, iniciou ali no contexto militar, depois passou para a atividade civil, e deu uma liberdade, uma autonomia ao próprio indivíduo para que ele pudesse se expressar de coisas que ele não se expressava, né, nos fóruns, nos blogs e tudo mais, só que fugiu do controle. A gente percebe que fugiu do controle. Tem visto, é muito passado, eu acho interessante que no próprio filme, isso fica muito explícito. Aquelas pessoas que desenvolveram aqueles mecanismos, né, e eles falam, olha, a gente não criou, pelo menos assim eles falam, não sei se isso realmente a gente desenvolveu isso, mas não sabia onde é que nós estávamos chegando. E realmente passou dos limites, eu acho. Mas alguns deles, eles deixam claro que chegaram a cientificar os seus presidentes, os seus diretores gerais e foram escanteados. Né? Isso ficou claro também. Então, tem uma coisa errada, a gente precisa ter um controle. Então seria o fato, por exemplo, de repensar uma outra internet, uma forma de se utilizar a internet com regulamentações. Acredito que a gente precisa criar regulamentações, mas o número de leis, o número de regulamentações que um país tem demonstra o grau de educação. A gente precisou colocar no papel uma conduta. Então a gente precisa tomar um certo cuidado quanto a isso. Talvez a psicologia pode nos ajudar muito nesse sentido. E abrir nossos olhos, ver que a gente precisa cuidar dos incapazes e também sair um pouco dessa dependência da doutora Helena. Mudando um pouco a ordem, eu vou voltar para a doutora Helena. Hoje, sua percepção, sua opinião, você enxerga hoje a internet como um mecanismo de controle ou liberdade? Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque falou em liberdade a gente vai para uma ótica muito maior, né? Mas eu vou explicar qual é a minha percepção de liberdade. Né? Uma percepção de liberdade bem existencial, que é de concordância com o que Sartre colocava, né? De que é quase uma liberdade que aprisiona, como eu disse anteriormente, a gente sempre vai estar livre para escolher. Então, sempre que eu falar em liberdade, vai ser no sentido de liberdade de escolha, levando em consideração que as possibilidades do meio são diferentes para uma pessoa que está em situação de rua e uma pessoa classe média alta. As possibilidades dessa pessoa classe média alta são completamente diferentes das possibilidades de escolha de uma pessoa em situação de rua. Então isso precisa ser colocado nessa perspectiva econômica, social, cultural, também influencia nas possibilidades que a gente tem para exercer a nossa liberdade. Né? Então sempre que eu falar em liberdade, eu vou falar nesse formato de nossa liberdade de escolha. E aí o que é que eu percebo e o que é que eu fiquei bem impactada no documentário? Que não é possível arrancar a liberdade do sujeito, levando em consideração que é essa liberdade de escolha. E o sujeito ele sempre vai escolher até quando ele decide não escolher. Então a gente vai ver um filme e aí eu digo, gente, podem escolher que eu não quero escolher. Eu escolhi colocar essa responsabilidade do filme para vocês. Então ainda assim eu escolhi. Levando em consideração que ontologicamente, a nível existencial, não se pode arrancar essa liberdade de escolha do sujeito, eles incidem sobre o que eles podem controlar, que são as possibilidades. Então, se eu controlo as possibilidades e se as possibilidades não são as mesmas para todo mundo, e eu olho para essas possibilidades, eu mexo, eu manipulo, eu uso algoritmos para, sei lá, você gosta de um determinado tipo de coisa, isso vai ficando lá no teu histórico, isso vai sendo percebido, vai um determinado padrão, as possibilidades que aparecem no teu celular já não são as mesmas das minhas. Sim. Então eu sou livre para escolher dentro dessas possibilidades. Eu não posso arrancar ontologicamente a liberdade do sujeito, mas eu modifico completamente o que ele pode escolher. Então é uma forma de arrancar isso. Então respondendo a tua pergunta, atualmente tem sido uma forma de controle porque a gente não pode falar em internet, em mídias e em escolhas, possibilidades e liberdade descolado do nosso contexto. E o nosso contexto é um sistema que atualmente é um modo de produção capitalista, dentro de uma cultura, a gente aqui, cultura ocidental, mas num contexto de Brasil, de um país latino-americano, e que a gente vive, sei lá, Rio Grande do Norte e Nordeste.
Então é preciso validar esse contexto que a gente está inserido. Num modo de produção capitalista, e aí eu não entendo como se eu estivesse me posicionando a favor ou contra, né? Isso aí fica livre para as pessoas fazerem esse processo de assimilação de como elas percebem o capitalismo, mas dentro do modo de produção capitalista, eu tenho um lucro e esse lucro do capital como o centro. Fato. Então, a internet, nesse sistema, ela vai se direcionar dessa forma. E quem detém o poder de manipular essas possibilidades não sou eu. Não são vocês. É quem está ali no controle das mídias. Então, a quem atendem essas empresas? Então, a gente precisa validar que eu sou livre para escolher dentro do meu Instagram e do meu Facebook o que eu vou acessar até determinado ponto. Como eu vou acessar? Eu posso a qualquer momento desinstalar esses aplicativos. Mas a própria forma de funcionamento da internet, ela tem se colocado como uma ferramenta de controle, que inclusive considera extremamente prejudicial ao que a gente propõe enquanto democracia, que é um ponto que eles trazem no documentário também, né? Então, é algo a se pensar. Vejo e acredito que seja real que não tenha sido essa a intenção, mas a gente não está descolado do contexto. Eu sou um organismo em total interação com o meio o tempo inteiro. Eu me constituo enquanto sujeito cognitivo, emocional, afetivo, psicológico, corporal, com o meio. Então, a forma como eu me constituo produz esse meio e também sou produzido por ele. Então, esse contexto também diz a quem serve a internet e como ela tem servido. E a gente precisa que a população tenha acesso ao que ela está consumindo. E isso não acontece, né? A gente não tem essas informações. Fernanda, agora no contexto da publicidade, como você consegue enxergar, por exemplo, a gente falou, né, de uma transformação do conceito de consumidor, né, consequentemente de produto, que você acaba mesclando muito, mas dentro da publicidade. Talvez seja uma pergunta um tanto quanto complexa e profunda, né, que a gente não consegue responder assim de imediato, mas externa um pouco para a gente a sua opinião, como é que você imagina que essas redes sociais elas podem ser repensadas através da publicidade? Não sei se fica tão claro nesse sentido, mas repensar a própria forma de publicidade. Será que isso está exposto ali nos termos de uso? Seria uma forma de falar, olha, a nossa publicidade te induz a você realmente... Entende? Entendo. Antes de falar de publicidade, eu vou falar para você sobre comunicação, certo? De um modo geral, as pessoas costumam dizer assim, que a tal comunicação é imparcial, certo? Você já ouviu falar assim, o nosso jornal é imparcial. Isso é uma grande mentira. Não existe comunicação imparcial. Quando você vai estudar a teoria da comunicação, você percebe que tudo comunica. Você dormindo, você está comunicando. Então, a forma como você fala, como você se veste, o seu corte de cabelo, tudo em você comunica. Um veículo de comunicação, ele pode até tentar ser imparcial, certo? Mas a matéria que ele escolhe divulgar, ou trazendo para a publicidade o tipo de produto que ele escolhe divulgar, tá certo? Isso já é uma parcialidade. E eu estava discutindo esses dias exatamente isso com uma colega, que como você driblar isso no meio da comunicação. Isso tanto na publicidade e qualquer outra área da comunicação. É a informação mais transparente possível. Eu vou dizer para você assim, olha Paulo, a minha opinião é essa. Mas vai procurar mais. Vai estudar. Eu fui em tais e tais fontes. Procure outras. Forme a sua opinião. Vá procurar com outras pessoas, com outros autores, com outras... Vá pesquisar comunidades, vá pesquisar culturas diferentes. E forme a sua opinião. No meu modo de ver, uma publicidade mais voltada para o que a gente precisa hoje, para fugir dessa manipulação das redes, é uma publicidade transparente. É difícil você alcançar isso hoje em dia, até porque eu quero vender o meu produto. E pode ser que para você não seja tão interessante o produto que eu quero vender, mas eu quero te convencer que é interessante. Por mais que não seja algo prejudicial para você. Mas é o meu interesse. Isso é um interesse errado? Nem tanto. Nossa sociedade, querendo ou não, é capitalista. Eu preciso vender o meu produto
para pagar as contas da minha empresa, para pagar o salário dos meus vários funcionários que sustentam suas famílias. Mas isso pode ser feito, sim, de uma forma mais transparente. Eu não tenho como dizer para você como isso vai ser feito. Eu acho que todo tipo de... eu acredito que todo tipo de construção nova requer discussão, requer debate e requer principalmente inclusão. Você não pode querer criar uma nova internet que ela seja mais ética, que ela seja mais transparente, se o meu conceito de transparência é diferente do teu. Quando você vai fazer, por exemplo, sei lá, a cidade está querendo construir, formular um novo plano diretor da cidade. Você não vai fazer isso só com uma parcela da população. Pelo menos, a princípio, não é o desejado. A previsão é que isso seja feito com comunidades, com representantes da indústria, com representantes do Poder Legislativo, uma mescla de pessoas. Você não vai poder... A internet hoje ela virou uma cultura. A gente se comunica por memes, né? A gente pisca o olho diferente, a pessoa já entendeu que a gente está se referindo àquela figurinha. Então, não tem... A cultura é uma coisa muito complexa para você conseguir dizer, vamos fazer assim. Eu acredito que tudo tem que ser na base da partilha, da inclusão de vários modos de pensar diferentes. Não tem como você construir para um grupo só. Quanto mais diferenciado, quanto mais diversificado, melhor. Eu acho que sai muito mais rico. As ideias são muito melhores. Na publicidade a gente tem um termo chamado brainstorm, que é quando você vai criar uma campanha. Você junta várias pessoas numa sala e aí todo mundo começa a dar ideias. Não existe ideia ruim. Todas as ideias são jogadas. Brainstorm é como se fosse tempestade de cérebro, a tradução livre, né? Você vai jogando ideias, e todo mundo joga ideias, e nenhuma ideia é excluída. E vai anotando, e daquilo ali você constrói algo que sai uma campanha bacana, que você olha na televisão, na internet, e fica, nossa, que massa esse anúncio. É do debate, é da inclusão, e é da diversidade de ideias e de pensamentos. Eu acho que assim a gente constrói uma versão mais transparente, ética e responsável da internet. Professor Marcelo? Acho que um dos pontos que todos nós temos debatido é a questão da necessidade de transparência. Seja na área médica, seja na área da universidade, seja na área do direito. A gente precisa de uma transparência e um debate. A gente precisa fazer o que estamos fazendo aqui, só que, como a Fernanda bem citou, de uma maneira mais ampla, com profissionais da sociologia, profissionais da história, com profissionais de diversas áreas. Porque a gente não pode tratar esse caráter meramente técnico. A gente não pode depender de um legislador que vai tratar a situação meramente através de um controle social que é a lei. A lei ela tem que refletir os interesses da sociedade. A boa lei ela reflete esses interesses. Ela não apenas controla, mas ela reflete os interesses. Então o debate tem que existir. A internet é lógico que ela veio para ficar. Eu vi um vídeo há umas 2 semanas atrás do Elon Musk falando que ele tem receio que a internet, que a inteligência artificial, ela seja direcionada para o poder militar. Ela tende a isso. E foi feita uma pergunta para ele que era, será que a gente vai perder o controle se ela chegar aos militares? E ele disse, acredito que sim. E ele é um homem de visão. Um homem que tem uma visão, muitas vezes, em alguns momentos, além daquele tempo que ele está vivenciando. Então o debate ele é muito mais sério. Ele não é apenas uma questão do comportamento do ser humano, mas as consequências que podem ser geradas. Quem tem o poder sobre a internet, como a doutora Fernanda bem citou, já pensou se um país exerce um controle no filme? Isso é demonstrado através de Myanmar, aquele país, onde o Facebook ele direcionava a sociedade a pensar de uma forma. Então a gente precisa debater isso. Não apenas legislar, mas debater dentro de várias frentes, dentro de vários campos. Qualquer legislação que trate sobre esse tema precisa ser composta por profissionais de diversas áreas. A gente precisa tratar com maior transparência essa questão da rede social. Essa é mesmo uma questão de vigilância, né? Inclusive, citando até um livro muito interessante, que eu acredito que quem está nos assistindo poderia realmente fazer jus a esse livro, chama-se Vigilância Líquida, do Zygmunt Bauman, né? Onde ele traz inúmeras reflexões a respeito, né, da internet como um todo, não só das redes sociais. Pois bem, nós temos alguma pergunta? Vamos
os questionamentos. Abri agora. Seguir a equipe. Temos uma pergunta do Gustavo Peixoto. Como é possível, né, agradeço já a pergunta, tá, Gustavo? Como que é possível o próprio consumidor identificar se ele consome de maneira consciente ou de forma exagerada? Pegando o gancho da ideia de obsolescência programada. Esse é um ponto que tem sido muito discutido atualmente, a questão da obsolescência programada. O que seria isso? Muitas vezes você adquirir um produto que ele já tem um certo lapso temporal de duração para que ele se torne obsoleto e muitas vezes gere a dependência que a doutora Helena citou. A dependência de a gente ficar direcionado àquela marca, porque talvez ela tenha um melhor layout, porque muitas vezes vai oferecer um serviço que, em tese, ou ele é melhor, ou muitas vezes a sociedade o acha melhor por uma questão de status. Então, muitas vezes isso não é feito de maneira transparente para o consumidor. No momento que não existe transparência, há o que se falar na possível responsabilização. A gente fala sobre a situação do vício do produto, do defeito do produto. Quando a gente se reporta, por exemplo, nas redes sociais, no momento em que o consumidor não tem ciência de que determinada rede pode gerar uma certa dependência a ele, a gente tem um defeito. Porque o problema, a diferenciação entre vício e defeito é vício é uma diminuição na característica de um produto ou serviço. Comprou um celular, você não escuta direito. Você aperta o botão e ele não funciona. Isso é um vício. Traz uma diminuição na utilização ou torna inutilizável. E o defeito é quando traz um dano ao consumidor. Dentro da psicologia, como a doutora Helena bem citou, muitas vezes se existe a possibilidade de uma dependência do consumidor a estar naquela rede social e ele não foi cientificado sobre isso, há algo que se falar num defeito. Se há algo que falar num defeito, há algo que se falar numa possível responsabilização. Então, quando essa obsolescência ela é programada, mas ela não é transparente, gera a possibilidade do consumidor buscar o ressarcimento, a troca daquele produto, a responsabilização, a devolução do dinheiro de acordo com as características. Acredito também que um passo importante é se questionar. É nós mesmos. Isso. Como é que eu estou fazendo uso desse serviço? Como é que eu estou fazendo uso da seguinte plataforma, do celular como um todo, ou de uma plataforma específica? Será que eu consigo passar um tempo sem? Como é que eu me sinto quando eu me distancio? Como é que eu me afeto? Né, doutora, que Exatamente. Se força isso. Né? Exatamente. Aqueles aplicativos que lembram, inclusive, de tomar água, né? Aí larga o celular por 2 horas. Aí fica dependendo do aplicativo para fazer com que você não use os outros aplicativos. Mas acredito que um passo interessante é esse, né? Se perceber. Acaba que a sociedade contemporânea entra meio que numa dinâmica de distanciamento de si mesmo. A gente atende a necessidades que, na verdade, são modificadas e etc., mas como a Fernanda colocou, são necessidades que estão ali de alguma forma, mas elas se apresentam de uma forma diferente, ao mesmo tempo que a gente está distante do que, de fato, a gente sente, de quem a gente é, de como a gente se afeta. E aí eu trago algo que eu considero extremamente importante, que faz parte dessa cultura de internet, né, que é quase uma consciência a internet já, né, um outro ambiente. Que é a da saúde. A gente tem uma nova concepção de saúde, que essa nova concepção inclusive gera adoecimento. Eu preciso ser saudável de certa forma, de um certo modelo, fazer tais coisas, de um certo tipo físico, e saúde mental precisa fazer tais e tais coisas, e toda essa imposição dessa saúde que deve ser alcançada acaba se tornando um processo de adoecimento dos sujeitos, porque é um patamar de saúde que nunca vai ser alcançado. A gente não tem como chegar nesse nível de saúde, desse ser saudável que está para além de todas as coisas. A gente não tem como. E aí, a partir desse conceito de saúde, do conceito de beleza, que também é completamente inalcançável, vamos definindo cada vez novos padrões. E isso vira uma imposição que na internet fica lá de uma forma para consumo aberto e que são padrões que fantasiam a realidade, porque o que eu mostro lá não necessariamente... O que eu mostro lá são partes de quem eu sou, da minha rotina, da minha vida, e essas partes não representam a minha totalidade.
Então as pessoas veem partes, elas não me veem como um todo. E essas partes acabam influenciando e afetando de uma forma que todo mundo é feliz. E é um padrão de felicidade extremamente consumível. A gente pode comprar a felicidade hoje em dia, porque essa nova forma de felicidade, ela é vendida. Então é como se eu precisasse ser feliz o tempo todo. E aí a gente não pode ficar triste. E aí, uma psicóloga falando que é para ser triste, não é que é para ser triste, mas a gente fica triste. A gente tem raiva, a gente sente nojo, a gente sente culpa, a gente sente inveja. São sentimentos inerentes ao ser humano. Então, a partir do momento que há uma imposição de um padrão de saúde física, mental, de felicidade, e a gente não alcança isso, o meu próprio sentimento de tô aqui, exausto, não quero mexer no celular, mas nem me dou conta disso porque eu não posso sentir exaustão. Então, eu me alieno do meu próprio sentimento, né? Eu me alieno do que eu estou sentindo. Então, um passo interessante que pode ser utilizado, né, digamos assim, é se perceber como é que isso me afeta. Um reflexo. Exatamente. Como é que eu me sinto aqui fazendo uso desse celular, fazendo uso dessa ferramenta, e como é que eu me sinto quando eu me afasto, de se perceber mesmo nesse movimento, né? Como é que isso tem me afetado? Porque a partir desse movimento de como é que eu me sinto, eu vou poder entrar em contato com, será que eu estou usando demais? Será que eu estou dentro de uma dinâmica de dependência? Será que está sendo maléfico para mim? E aí você vai se aproximando cada vez mais de um uso consciente. A pirâmide das necessidades mesmo. Isso, e de um se aproximar exatamente do que você necessita. Qual é a tua necessidade real naquele momento? Eu complementaria com o seguinte, que não só perceber a si mesmo, mas perceber que a gente pode ter mudado o canal de comunicação, mas a sociedade, de um modo geral, ela não mudou. Eu tenho essa percepção muito clara que há alguns anos você tinha uma comunicação, uma publicidade muito voltada para os corpos perfeitos. Os anúncios de roupa, as famosas propagandas de cerveja, que exploravam bastante o corpo feminino, masculino também, mas bastante feminino. E a propaganda, de um modo geral, ela era voltada para aquela imagem perfeita, né, ou de um homem ou de uma mulher, que faria com que os homens ou as mulheres quisessem ser ou ter aquele objeto de desejo. Então, uma comparação exacerbada, né? Exatamente, e era o tipo da coisa, eu consumindo aquele produto, no caso eu, mulher, né, eu consumindo aquele produto, eu ficaria igual a mulher do anúncio, né, e aí isso gerava aquela busca inalcançável por aquela perfeição. E aí a sensação, mas hoje não faz mais propaganda de cerveja daquele jeito. Hoje não, hoje a sociedade mudou, a gente não explora mais essa imagem. Quem disse? Só mudou o lugar. O corpo perfeito, a imagem perfeita que existia nos anúncios, hoje é a vida perfeita no Instagram. Como você não poderia alcançar o corpo perfeito de uma modelo, que era muito explorado, hoje você não consegue alcançar a vida perfeita no Instagram. Ninguém viaja tanto. Ninguém tem tantos pratos lindos e bem montados, sabe? Ninguém tem tantos cachorrinhos fofinhos. É aquela coisa, gente, algum defeito aquela pessoa tem, porque aquela pessoa é um ser humano. A gente precisa se questionar até que ponto a gente quer estar inserido naquilo ali. Tem que questionar até onde aquilo é real. Eu sei alguns, né? Não sei todos, mas eu sei alguns defeitos que eu tenho. Eu sei que a minha vida não é perfeita, tem algumas coisas, né, erradas, mas eu posso muito bem fazer uma foto maravilhosa, colocar no Instagram e querer que todo mundo olhe de nossa, como a vida da Fernanda é perfeita. Então a gente só mudou o local, a gente não mudou o mecanismo. O que precisa mudar? A gente. E agora a gente tem a possibilidade, como você muito bem colocou, de parecer que chegou nesse padrão, né? Exatamente. Porque eu posso, a partir de um story, de uma postagem num feed, etc., mostrar algo que não está, na verdade, acontecendo. E é quando a gente está ali, ou que acontece, mas naquele momento, né? Quando a gente, que é aquilo que eu disse, a gente está como produto que está sendo consumido ao mesmo tempo que a gente também gera um produto a ser consumido. Mas uma coisa assim, as pessoas podem questionar e dizer assim, mas eu não quero mais ter aquele corpo assim, aquele cabelo assado. E é uma vantagem, uma coisa que eu acho muito boa, que a diversidade está sendo exaltada nas redes sociais. Que bom! Abrindo espaço para todas as... Exatamente. pessoas, todos os corpos são lindos, todas as pessoas são lindas. Que bom! Mas ainda é a busca da perfeição. Eu sou amarela, com bolinhas roxas, e eu sou perfeita. Seja perfeita como eu. Não existe isso, entendeu? Então, o que a gente tem que estar atento
para o que é divulgado, para o que é mostrado, é quem está fazendo aquilo. De quem é o interesse para que aquilo continue daquela forma. A gente tem que mudar o micro, que são as pessoas que produzem, para mudar o macro, que são as redes sociais, que é a sociedade, que é a forma como a gente interage como ser humano. A gente já foi muito pior, vamos combinar. Como ser humano a gente já foi bem piorzinho. Eu trago isso para a publicidade. Eu já vi há algum tempo, existiam anúncios de cigarro com crianças fumando. Sim. Tinha um chocolate que era um cigarro. Isso! Mas hoje, isso é um absurdo, ninguém cogita isso hoje em dia. Muitas pessoas que estão assistindo nem nunca devem ter visto isso na vida, né? Vai ficar dela. Mas, gente, a gente não chega nesse ponto hoje, mas a gente chega em outros. A gente extrapola outros limites. A gente força umas barreiras, não só na comunicação, não só na psicologia, não só no meio jurídico, mas a gente tem que ter essa consciência de onde surge, para que surge, a quem interessa e o que aquela pessoa está ganhando com isso. E principalmente o que eu estou perdendo com isso. Eu acho interessantíssimo quando você coloca esse questionamento que a gente tem que se fazer. Tudo parte do questionamento. Ou seja, sejamos também mais transparentes. Se a gente está buscando transparência, sejamos transparentes com as nossas vidas. E não buscar aquele patamar que muitas vezes é inalcançável. Sejamos transparentes nós mesmos. O mais interessante é que hoje em dia, né, se a gente não consegue atingir aquele grau de perfeição, nós temos aplicativos que conseguem nos transformar realmente numa pessoa que nós não somos, né? Assim, hoje eu não estou bacana, né? Não estou com, digamos assim, a coloração do sol, não pegando um solzinho bacana, né? Não, agora você consegue ficar mais bronzeado. Mas, isso é preocupante. Não sei se você já viu. Eu vi uma matéria, pessoas estão cada vez mais buscando cirurgiões. Era isso que para fazer cirurgia para ficar igual os filtros. Exatamente. Gente, isso é absurdo. Tentando, principalmente aquela técnica de harmonização facial para ficar mais parecido com como ela é quando tira foto com o filtro do Instagram, especificamente. Sobre isso que a gente é perigoso. conversar. Meu Deus. pessoal, nós já estamos avançando aqui em 69 minutos, né, de live. Temos mais uma pergunta, né? Duas, acabou de chegar mais uma. Né? Uma para a Fernanda e outra para o professor Marcelo. Fernanda, essa vem de Vitor França. Doutora Fernanda, recentemente o CONAR lançou um guia sobre transparência de publicidade para influenciadores. Isso é suficiente para atingir a transparência que você falou? Não. Simples assim, não. Eu vou te dizer por quê. O CONAR já tinha há bastante tempo legislação sobre propaganda possível, por exemplo. Eu estava querendo trocar a internet lá de casa e aí eu vi alguns anúncios de internet, né? Essas empresas que anunciam pacote com telefone, com internet, com TV a cabo e eu queria só a internet. E aí eu achei um anúncio que dizia assim, a partir de, sei lá, R$ 59,90, vou botar um valor assim. E aí eu entrei em contato, eu fiz, moça, eu quero essa de R$ 59,90. Aí a moça me falou assim... Venda casada. Não tem. Eu falei, como assim não tem? Você tá aqui, R$ 59,90. Não tem, é porque a partir de R$ 59,90 quer dizer que é daí pra cima. Eu fiz, não, moça, eu estudei português no colégio, a partir daquele ponto pra frente. E ela me enrolou, ela disse que não, exatamente, a venda casada, eu teria que comprar os outros produtos. R$ 59,90 era só a internet, mas não vende só a internet, né? E aí eu fiz, tá bom, moça, muito obrigada, tenha um bom dia, isso não é culpa da moça, isso é culpa do péssimo treinamento, eu tenho isso na cabeça, se a empresa vai bem a gerência, se vai mal a gerência. E aí eu fiz uma denúncia pro CONAR. Mandei um e-mail lá, bonitinho e tal, mandei o anúncio, mandei a foto, falei como que aconteceu e tudo mais, e aí eu recebi o retorno dizendo que não foi encontrado nenhum tipo de anúncio que tivesse anúncio... Não, gente, eu perdi a palavra agora. Ultrapassando os limites, um anúncio... Com propaganda enganosa. Isso, desculpa. Não tinha nada de propaganda enganosa. Aí eu fiz, eu não vou atrás. Porque eu já tentei uma vez, não vai dar em nada, eu só vou me aborrecer, vou esquecer a internet. Mas já existia legislação para me proteger. Entendeu? E agora que tem essa legislação para proteger outra situação, é como o Marcelo falou, não adianta você ter uma lei bonita, não adianta você ter
vários artigos, um atrás do outro, dizendo o quanto isso é certo, o quanto isso é errado. Se quem está operando não faz isso com consciência e com responsabilidade. Nosso país tem legislações que são fantásticas. A gente tem códigos e a gente tem legislações, resoluções e muita coisa que, se você for ler na letra da lei, era pra gente estar funcionando como um país de primeiro mundo. Mas a gente não tá. Né? A Constituição, você chora quando você lê de tão linda que ela é. Mas não é... Isso ajuda? Ajuda. Ter uma previsão legal? Ajuda. Mas o que importa é quem executa, quem pratica e quem fiscaliza também. Agora, direcionando aqui, né, para a última pergunta, na avançada da hora, essa vai para o doutor Marcelo. Eduardo Valderez por Filho. Obrigado, Eduardo, pela pergunta. Obrigado também por estar assistindo todos vocês. Doutor Marcelo, como consumidor, o que eu posso fazer para não ficar tão vulnerável diante das redes sociais? Preciso mesmo ler os termos de condições de uso? Essa é boa. Sem dúvida. Os termos de condições de uso são justamente a demonstração do princípio da transparência, sendo oferecido ao consumidor. Algumas empresas, inclusive, elas não estão aceitando você clicar no aceitar enquanto você não colocar até o final. Então, em tese, está sendo respeitado, está sendo oferecido ao consumidor a possibilidade de leitura. Só que, infelizmente, no Brasil a gente não tem essa cultura de ler. Então é algo basilar, é como a Fernanda citou. Fui ensinada, eu aprendi português. E a gente aprendeu que a gente precisa ler. Ou seja, o brasileiro precisa ter mais paciência, menos ansiedade, para poder ler aqueles termos e ver se realmente ele concorda ou não. Teve um exemplo muito interessante de um aplicativo que deixava as pessoas mais velhas. E era um aplicativo que foi criado na Rússia. E as pessoas instalavam esse aplicativo. Faziam a brincadeira, que em tese era inocente, mas nos termos de uso você estava cedendo vários dados teus a alguém que você nem conhece, que mora onde? A Rússia. A Rússia. Ou seja, um país que muitas vezes desrespeita legislações internacionais. Quanto mais suas legislações internas. Então a gente precisa passar a tentar ser transparente com nós mesmos. A Helena bem citou, a gente ser transparente consigo mesmo, fazer uma autoavaliação e, efetivamente, tomar cuidado com tudo aquilo que a gente está contratando, assinando, aceitando, porque a responsabilidade, sem dúvida nenhuma, se a gente tem mais de 18 anos e é plenamente capaz, pode ser gerado em nosso desfavor também. Era só para colocar que esse ponto do ler, né, inclusive faz parte de uma nova dinâmica da internet. Tem estudos que mostram que a própria forma das redes, das mídias, tem impactado diretamente no nosso hábito de leitura. Pessoas que cada vez mais relatam que com o aumento, com a maior incidência do uso das redes sociais, antes lia muito bem e agora não consegue mais efetivar um hábito de leitura que tinha antes. Porque o consumo é muito rápido, não se tem textos bem elaborados ou que sejam grandes tanto quanto um livro ou quanto um artigo, e a gente vai se acostumando com a dinâmica de eu leio uma matéria em um trecho, uma estrofe, uma legenda, em 140 caracteres. Algumas matérias, inclusive, dizem 1 minuto. Em 1 minuto, exatamente. Por isso que quem vai colocar, ela já coloca, ela vem textão. É a disputa pela atenção, né? Isso fica explícito também dentro do próprio documentário. E aí, já pegando o gancho, né, para a gente finalizar, eu faço até uma ponderação a respeito, né, dessa questão do Face App ser aplicativo. Né? E nós temos hoje, recém agora instituída, a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas isso fica para um outro debate, porque realmente, ao avançar das horas, nós não temos mais perguntas. Né? E, já finalizando, eu quero agradecer a todos que nos assistiram. A gente teve alguns problemas técnicos iniciais, mas conseguimos migrar aí para o YouTube e fazer com que essa webinar, na verdade, ela acontecesse da melhor maneira possível. Quero agradecer, doutora Helena, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Fico muito feliz, muito contente por estar enriquecendo realmente aqui esse ambiente. Professor Marcelo, também muito obrigado pelas explanações. Fernanda,
muito obrigado. E agora eu passo a palavra para vocês, se despedirem um pouco. Isso. Eu que agradeço, né, pelo convite, foi um enorme prazer poder estar em contato com vocês, o tanto que eu aprendi, o tanto que a gente pôde trocar, né, nos breves momentos e breves encontros. E eu queria só finalizar, né, além da importância desse movimento, do que vocês tiveram a ideia, né, algo extremamente necessário de estar sendo discutido, de estar sendo pautado e disseminado. E aí eu volto para o campo da responsabilidade, né, só para encerrar, de que a internet e as redes sociais e esse campo que é tão interessante, ele é muito potente, tem muita potencialidade. Né? Não entendo essa discussão por uma demonização da rede social e da internet, entendo como um uso crítico e uma postura crítica que a gente tem que ter sobre tudo, né? de ter uma postura crítica sobre as coisas. Mas é muito potente, pode ser utilizado de diversas formas, inclusive como uma ferramenta produtora de saúde, produtora de bem-estar, produtora de disseminação de informação, de garantia da democracia, porque nem todo mundo tem como comprar livros, tem como acessar determinado tipo de conteúdo, tem como ir em determinado museu, e a internet propicia isso, de acessar de diferentes formas. Então, existe essa potencialidade, ao mesmo tempo que a gente precisa se questionar, enquanto sujeitos individuais, enquanto sujeitos sociais, enquanto sociedade, qual é a sociedade que a gente está escolhendo? Que sociedade a gente quer ser? E estar ciente da nossa responsabilidade nessa construção, tanto no nosso campo de convívio individual, mas também no nosso impacto social. Sociedade é composta por indivíduos que estão ali ativamente. Então, que escolhas estamos fazendo enquanto sociedade, enquanto sujeitos sociais? E qual é a nossa responsabilidade e o quanto a gente tem se responsabilizado por essas escolhas? Acho que esse é um ponto interessante. Agradeço a participação e muito satisfeito em debater com tamanhos profissionais e com uma tamanha agregação de valor. E acho que a mensagem final realmente é essa, a autorreflexão, o autoconhecimento, e a gente precisa ser crítico consigo mesmo. Não aceitar tudo aquilo que é imposto, e o filme tenta demonstrar isso, porque é um drama, mas também um documentário. E a ideia central é, vamos tentar seguir algumas pessoas que a gente não concorda, que trazem novas ideias, para a gente abrir um pouco o nosso leque de discussão, para a gente aprender a ouvir a opinião do outro e também respeitar e promover um debate. Então a mensagem acho que a gente precisa ter é essa, a doutora Ana bem citou, a autorreflexão, a autocrítica, o autoconhecimento. A gente não deixar de fazer atividades da nossa vida real, para muitas vezes tentar vislumbrar uma vida que não é real, que é inatingível. Então essa é a crítica que a gente vai tentar. Eu quero fechar só fazendo uma colocação. Todo mundo aqui lembra quando era criança e a gente passou a fase do porquê. Por que isso? Por que aquilo? O que é aquilo? A gente aprende o dedo, o que é o dedo, a gente está apontando para todos os lugares. E a gente perde isso. E a gente não pode perder isso. A gente tem que ir atrás de informação, a gente tem que questionar tudo, a gente tem que perguntar tudo, a gente tem que misturar várias informações, a gente tem que se educar. Eu tenho uma crença fortíssima de que educação é a solução para tudo nesse mundo. Bota educação no meio que o negócio funciona. A gente não pode fechar os olhos para a diversidade, porque a diversidade ela ensina muito. No mundo nosso que está tão polarizado hoje em dia, infelizmente, as pessoas, grande parte das pessoas só enxergam dois lados, seja em qual aspecto for. A gente precisa ver que existem milhares de lados, existe em cima, embaixo, dentro, fora, de ponta cabeça. Né? E quanto mais a gente mistura ideias, quanto mais... Isso que o Marcelo falou da gente escutar a opinião do outro, não precisa que o outro nos convença da opinião dele. Só o fato da gente entender como o outro pensa e entender o processo de construção que levou ele àquele pensamento, abre a sua cabeça para entender milhares de outras coisas. Então, a influência que isso tudo tem na nossa vida, que essas redes têm nas nossas vidas, a gente saberia lidar muito mais se a gente se educasse mais. Então, eu acredito, essa é a mensagem que eu quero deixar. Educação. A gente não pode deixar de lado de jeito nenhum, valorizar a educação, valorizar quem nos educa, não só nas salas de aula, como dentro de casa. Eu aprendi isso muito dentro de casa, valorizo muito. Educação, para mim, a gente se safa de muito problema se a gente investe em educação.
Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Agradecemos mais uma vez a vocês e até a próxima, pessoal. Boa noite para todo mundo. Obrigado pelo tempo desprendido.